Então tá bom. Eu acho, gente, que eu começaria o livro lendo a parábola. Começaria o estudo lendo a parábola. O que vocês acham? Tudo bem? Então, ok. Vou pegar aqui a minha Bíblia e a gente faz a leitura. Muito bem. Podemos, gente? Tudo certo? Então, bora lá. Aqui minha Bíblia, vou deixar ela aqui assim, para não atrapalhar nada. Não atrapalhou. Muito bem. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Eu achei interessante a colocação do MacArthur, e, contrariamente a Luciana, eu já saí rabiscando o meu livro à torta e à direita, e ele já está todo pintado. E antes de começar o primeiro capítulo, eu já pintei umas coisas na introdução,
Na apresentação, eu já pintei as coisas aqui. E eu não posso iniciar essa jornada sem ler com vocês essa frase que o autor deixa aqui para a gente, ainda na apresentação, estou na página 13, lá embaixo. Não podemos permitir que isso escape à nossa compreensão, nem prejudique nosso apreço em relação a essa amada parábola. Infelizmente, a lição do irmão mais velho costuma ser negligenciada em muitas oportunidades nas quais essa história é contada. Mesmo assim, continua sendo a razão principal pela qual Jesus a contou. Na cabeça do John MacArthur, não é a parábola do filho pródigo. Pródigo é gastador, né? Pródigo é esbanjador. Então, o filho pródigo é o filho esbanjador, filho gastador. Para John MacArthur, é a parábola do irmão mais velho. E a pergunta que não quer calar: você concorda com ele? Você já tinha visto alguém falar que essa é a parábola do irmão mais velho? Quem já escutou pregação dessa parábola do filho pródigo? Você já ouviu uma centena. Eu nunca ouvi um pastor pregar e dizer essa aqui é a parábola do irmão mais velho. Eu já ouvi gente dizer que essa parábola devia ser chamada de a parábola de Deus. Nem de um filho, nem de um outro, mas a parábola de Deus. Para a gente entender o que o MacArthur está dizendo, a gente tem que voltar lá no começo do capítulo 15. Vocês estão com a Bíblia fácil aí na mão? Voltando lá no começo do capítulo 15, o texto começa assim, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Daria para a gente fazer uma abordagem aqui, continuação do diálogos com Jesus. Porque Jesus está lá cumprindo a sua missão, resgatando o perdido. De repente, fariseus e mestres da lei começam a criticar Jesus, porque ele está recebendo pecadores, não só recebendo, mas está comendo com eles. Dentro de uma perspectiva judaica, e eu vou dizer para você, não é só judaica, dentro de uma perspectiva dualista, em que a gente separa o santo do sagrado, você se misturar com o perdido é como se fosse pecado. A gente tem uma perspectiva cristã evangélica de que a gente não pode se misturar com o mundo, de que tem as coisas do mundo e as coisas de Deus. Tem gente do mundo e gente de Deus. Tem música do mundo e música de Deus. Que mais? Deve ter cabeleireiro do mundo e cabeleireiro de Deus. Deve ter um monte de coisa. Então, dentro dessa perspectiva dualista, de duas forças de igual poder e grandeza, que disputam entre si, e é por causa desse dualismo que a gente imagina e cria aquela perspectiva da brecha
o irmão deu brecha, agora o diabo vai pegar ele, porque na cabeça do irmão, Deus não é tão... Ele não tem poder contra o diabo. Porque Deus e diabo, teoricamente, têm a mesma força. Basta o ser humano pecar e abrir uma brecha. Rapaz, nós estamos todo mundo no pecado, esse mundo está mergulhado no pecado. Deus mergulhou no pecado. Jesus Cristo deu um chuá nessa vida aqui, não dava para mergulhar nessa vida sem misturar. Então, essa perspectiva está lá na cabeça dos mestres e dos fariseus. Como assim, se Jesus se mistura com esse tipo de gente? Ainda se misturar é uma coisa, mas comer com eles é o absurdo dos absurdos. Comer com um pecador é o absurdo dos absurdos, porque naquela cultura, sentar-se à mesa, a comunhão da mesa, melhor dizendo, a comunhão da mesa é lugar para a família, lugar de gente com quem eu compartilho, concordo, com quem eu concordo. Sentar-se à mesa com um pecador era como se, naquela época, era como se a pessoa estivesse concordando com o tipo de vida, com o pecado que a pessoa comete, porque a mesa é um lugar de íntima comunhão. Então, para o MacArthur, quando Jesus começa a contar a primeira parábola, e na verdade o capítulo 15, são 3 parábolas, e as 3 parábolas elas estão ilustrando a mesma coisa. Jesus está conversando com esses fariseus e esses mestres da lei, e Jesus dá para eles 3 exemplos, 3 parábolas, com o mesmo objetivo. A primeira é da ovelha perdida, a segunda é da moeda perdida, e a terceira é a do filho perdido. Aqui na minha Bíblia, o subtítulo é a parábola do filho perdido. Seria o pródigo, né? O gastador. Mas o MacArthur acha que não, que a parábola é a parábola do irmão mais velho. Se a gente olhar a parábola da ovelha perdida, não tem uma ovelha mais velha. A da moeda perdida também não tem uma moeda mais velha. E em ambas, o pastor, quando ele larga as 99 ovelhas, deixa aquelas 99, vai em busca da perdida e não sossega até encontrá-la. Na segunda parábola, a mulher para a vida dela, chama a vizinha, levanta os móveis e vai procurar a moeda perdida, e quando acha, fica extremamente feliz. Então, nesse ponto aqui, a gente está pensando na parábola de Deus. Deus está buscando o pecador, que na metáfora é a ovelha perdida e a moeda perdida. Então, a parábola é de Deus, que busca os perdidos. Mas quando o MacArthur olha para a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, ele vai dizer assim, ele vai pensar assim, isso aqui é um fechamento dessa conversa de Jesus com esses caras. Então, Jesus está dizendo assim, que ele vai buscar a ovelha, Deus veio buscar a ovelha perdida, Deus veio buscar a moeda perdida, mas, na parábola do filho pródigo, mas vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são igual o irmão mais velho. O problema é que vocês não conhecem Deus, nem o seu amor, nem a sua misericórdia, nem a sua graça. Vocês não sabem o que Deus está fazendo, vocês não têm ideia. Vocês não se julgam perdidos, vocês se julgam perfeitos. Então, e eu hei de concordar um pouco aqui com ele, é um tapa na cara desses fariseus e mestres da lei que estão
acusando Jesus de sentar-se com pecadores e publicanos. Mas ele não vai ainda para a parábola em si. Ele chama a nossa atenção para o significado da parábola, ou do que é uma parábola como metáfora. E ele vai fazer uma distinção grande entre uma parábola e uma alegoria. A diferença entre uma parábola e uma alegoria. Quem é oriundo de igreja neopentecostal, deve estar bem acostumado com pregações baseadas em alegorias. A metáfora, vai dizer aqui o John MacArthur, a parábola é uma simples metáfora ou símile transmitida na forma de uma história. É, antes de tudo, uma comparação. Ponto. É só uma história similar para que a pessoa pudesse entender melhor aquilo que Jesus estava dizendo. E alegoria? Alegoria é aquela tentativa e aquela ideia de que para tudo que está na metáfora existe um significado oculto a ser revelado para aquele que está expondo e pregando. Não só na parábola, mas em qualquer texto das Escrituras. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido a pregação de Davi com as 5 pedras que ele colocou na funda para jogar na cabeça do Golias. Aí a primeira pedra é a pedra da fé. A segunda pedra é a pedra da perseverança. A terceira pedra é a pedra da superação da timidez. A quarta pedra é a pedra da ousadia. E a quinta pedra é a pedra da disposição. Isso não está no texto. A pessoa que escreveu o texto lá na época, ela não estava pensando nisso. Quando Deus revelou, Deus não estava pensando nisso. Mas o pregador aqui está fazendo uma alegoria livre, que vai além do registro. Você já deve ter ouvido a pregação dos 7 mergulhos de Naamã. Qual é o primeiro mergulho? É a fé. E o segundo mergulho? É a perseverança, e a disposição, e assim vai. A alegoria é essa extrapolação, vai além da metáfora. Ela foge do texto. Ela é uma alegoria. Essa pregação é uma pregação perigosa. E a gente pode alegorizar também com várias coisas e de muitas maneiras. Por exemplo, vou pensar aqui. O que eu vou pensar, hein? Ter uma ideia. Deixa eu ver se vem uma ideia aqui. Uma ideia boa. Ai, Jesus. Sei lá, o Pedro e João diante da Porta Formosa encontram um paralítico lá e o Pedro fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí eu digo assim: quando Pedro e João pararam diante do coxo e ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, prata são os poderes da terra, ouro são os poderes dos céus. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não, a Bíblia não está dizendo que prata é o tesouro da terra, é o poder da terra e o ouro é o poder do céu.
eu estou alegorizando, estou enfeitando o negócio e estou dando um significado para aquele negócio que não tem significado. Eu estou achando cabelo em ovo. Então, o John MacArthur, antes de começar a discorrer sobre a parábola, ele vai chamar a nossa atenção sobre o cuidado que a gente tem que ter com metáforas e alegorias. Diga, Ricardo. É justamente isso que eu também grifei no meu livro, inclusive de verde, olha que bonito. Aí, ó. Né? Ele fala, ó, se você pode dizer sem medo de errar que isso realmente significa aquilo e uma coisa simboliza a outra, sem se basear em nenhuma prova contextual, mas por mero fruto da imaginação do intérprete, especialmente se você estiver disposto a fazer isso destrinchando cada detalhe da narrativa bíblica, então será capaz de fazer o texto bíblico assumir qualquer significado que desejar. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero com o texto. Onde o cara tira isso aí? Ah, Né? meu. É uma alegoria. É por isso que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande com o texto. O texto está dizendo isso? Não. Então eu não vou falar. Eu lembro porque quando eu fui para o seminário, eu vinha de muitos anos naquela igreja que não pode falar o nome, e alegoria para todos os lados. A alegoria era chamada de revelação. Deus está revelando. Deus está revelando até o que não está no texto. Deus está revelando. E quando eu comecei o seminário, a gente estudando, eu me lembro que numa aula de sermão expositivo, pregação expositiva, o professor estava dando uns exemplos, aí alguém deu um exemplo, alguém falou alguma coisa, e eu falei assim, professor, o senhor não acha que às vezes o texto fala algumas coisas para nós no campo da pessoalidade e que é distinto do que não está no texto, mas aquilo falou no meu coração de um jeito assim e, e, e que eu possa falar para o povo a respeito disso que eu apreendi do texto, tipo um insight, eu lembro de ter usado essa palavra. Aí, dentro do exemplo que a gente tinha tido, ele até certo. É um insight até que dá para a gente pensar, né? Mas desde que o pregador diga, não está no texto, sou eu que estou falando, com muita honestidade. Gente, eu li isso aqui, me bateu esse negócio aqui, mas não está no texto. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque você pode fazer o texto assumir qualquer significado. E isso é uma coisa séria dentro da igreja. Outra coisa que eu grifei foi na página 16, tem um parágrafo que vem da página anterior, depois o parágrafo começa assim: a parábola se alonga por 22 versículos nesse capítulo central do Evangelho de Lucas, com profusão de cores, patos dramático e riqueza de detalhes. Alguém teve a curiosidade de pesquisar o que é patos? Eu tive. É um tipo de escrita que produz dó, piedade, tristeza, empatia. MacArthur está dizendo que Lucas, quando escreve, ele escreve com esse tipo de literatura que produz essa dramaticidade e essa riqueza de detalhes. E aí ele chama a nossa atenção no meio do parágrafo seguinte, ele fala assim, ó: o filho pródigo representa um típico pecador que se arrepende. A paciência, o amor, a generosidade e a alegria do pai pelo retorno do filho são emblemas claros e perfeitos da graça divina. A mudança na atitude do filho pródigo é um retrato de como deve ser o arrependimento verdadeiro.
E a diferença fria do irmão mais velho, o verdadeiro foco da história, no fim das contas, é uma representação vívida da mesma hipocrisia maligna que Jesus estava confrontando, encontrada no coração dos escribas hostis e dos fariseus a quem ele primeiro contou a parábola, Lucas 15, lá no comecinho do versículo 2. Eles se ressentiam amargamente dos pecadores e cobradores de impostos que se aproximavam de Jesus e tentaram encobrir sua indignação mundana com pretextos religiosos. Mas suas atitudes traíram sua falta de fé e seu egoísmo. A parábola de Jesus arrancou a máscara de sua hipocrisia. É o Diálogos de Jesus, parte 2, parte 3, parte 4. Ele insiste no ponto de que a parábola está servindo para que Jesus repreenda esse aspecto da religiosidade e se fecha para a perspectiva do amor de Deus. Eu acho isso muito interessante no momento em que a gente vive um evangelho em que as pessoas têm a necessidade de mostrar santidade. Têm necessidade de mostrar que elas são diferentes, especiais, poderosas, ungidas, e que elas têm uma relação com Deus mais profunda, mais misteriosa, que ela tem o recado que ela vai entregar. Deus revelou, eu vou abrir a minha boca. Deus me deu uma palavra e você precisa vir aqui porque eu vou liberar sobre a sua vida. Essa mística de que tem alguém muito santo, mais santo do que todo mundo, é esse entendimento religioso, dualista, que faz com que no imaginário das pessoas mais simples, né, esse que se levanta como o mais santo seja uma pessoa mais próxima de Deus, que Deus use mais, com quem Deus fale mais. E os religiosos da época não aceitavam o fato de Jesus ser um cara amoroso, misericordioso, e que Deus havia realmente encarnado para salvar o pecador. A igreja evangélica hoje não está disposta a conviver com o pecador, nem a recebê-lo em suas fileiras. A igreja evangélica insiste em falar do pecado alheio, ela insiste em criar uma linha divisória entre nós e eles. Nós temos Deus, eles não. Nós somos santos, eles não. Deus fala conosco, com eles não. A religião evangélica insiste em criar uma república evangélica brasileira, impondo para a nação um tipo de vida religioso, uma santidade só religiosa, sem nenhum elemento interior de novidade de vida. Então, esses caras eram só uma máscara, eles eram só uma casca. E uma máscara e uma casca não traz proveito nenhum para a vida humana diante de Deus, né? Então, é interessante o MacArthur colocar o foco o foco no irmão mais velho. Existe um bom motivo pelo qual essa curta história toca no coração de tantos ouvintes. Lá na página 17, no último parágrafo, nós nos reconhecemos nela. A parábola nos lembra dos aspectos mais dolorosos da condição humana. E aqueles que examinarem honestamente se reconhecerão. Nos reconhecemos no filho perdido e nos reconhecemos também na inveja do irmão mais velho.
Nos reconhecemos no irmão mais velho quando olhamos a prosperidade do outro, quando imaginamos que Deus tem abençoado mais o outro do que a mim, quando imaginamos que o nosso pão cai sempre com a manteiga para baixo e do outro não, quando nos sentimos menos alcançados pelas misericórdias e bênçãos de Deus e julgamos que o outro é mais abençoado, nos sentimos injustiçados por Deus, igual o irmão mais velho, essa parábola, ela nos alcança em cheio, seja no pecado que nos afastou de Deus, seja na inveja que também nos afasta dele. O John MacArthur vai dizer que a parábola é uma humilhante lembrança de quem somos e do quanto devemos à graça divina. E no meio da página 18, o irmão mais velho é um lembrete de que nenhuma demonstração de religião, nenhuma respeitabilidade fingida substituem a redenção. Muito legal. Muito bacana. O que é uma vagem de alfarrobeira, Jorge? Não sei. Eu fui atrás do grego para descobrir. Depois fui no dicionário da língua portuguesa para ver o que era alfarrobeira. E o cara vai dizer vagem de alfarroba. Então, eu não sei. Mas o que eu sei é que tanto no grego quanto no português é algum tipo de vagem que eles usavam para alimentação de porco. Feijão vem em vagem vem em vagem, afinal de contas, vagem é vagem, né? Mas o interessante é que o filho perdido estava tentando comer a comida do porco e nem isso ele estava conseguindo. Mas vamos lá para o primeiro capítulo. Eu achei uma coisa interessante aqui no capítulo 1, o contraste entre graça e mérito. Contraste entre graça e mérito. Página 28. O segundo parágrafo. Os fariseus eram legalistas, acreditando que o modo de receber favores de Deus era pelo mérito. E a melhor forma de alcançar mérito aos olhos de Deus, acreditavam, era por meio da observância da lei. Então, eu quero só chamar a sua atenção aqui para a gente pensar um pouco nessa questão e do quanto isso estava arraigado na cabeça daquelas pessoas. Para a gente entender o quanto eles eram apegados à lei, nós temos que pensar e olhar para a história de Israel se desviando de Deus aos poucos. E aí a gente vai ter que voltar lá para o Reino do Norte e Reino do Sul. Aliás, a gente vai ter que voltar um pouquinho para trás. Desculpa aí, mas a gente vai chegar de novo aqui no texto. Deus chama Abraão, a bênção de Abraão vai para Isaac, a bênção de Isaac vai para Jacó, e a de Jacó vai para Judá. Apesar das 12 tribos terem recebido a bênção de Israel, o nome que era o segundo nome de Jacó, é Judá quem recebe a promessa de que o trono nunca sairia de lá, e de lá viria o leão, Jesus Cristo. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Quando a gente pega o reino do sul, que é Judá e Benjamim, e em Judá está Jerusalém, realmente o reino permanece na família e no clã de Judá. Vem Davi, vem Salomão, e vem vindo Roboão, e no reino do sul, sempre os reis estiveram atrelados à descendência de Judá.
No Reino do Norte, não acontece nenhum atrelamento. Cada hora é um rei, é um pega para capar, é um puxando o tapete do outro. Você não tem nenhuma família, nenhum clã de descendência. É uma confusão, o Reino do Norte, né? O Norte vai se degradando, cai diante do Império Assírio. O Sul ainda permanece alguns séculos, poucos, mas o que a gente percebe é um completo desvio dos propósitos de Deus. Quando o povo volta do exílio, Babilônia invade a Jerusalém, o povo é levado cativo, fica no exílio. Quando volta do exílio, há dentro deles um sentimento assim, e isso é o que a gente imagina, né? Nós não podemos errar de novo. Nós precisamos nos apegar a Deus, porque nós estamos assim porque nós nos desviamos de Deus. Mas quando você vai lendo o texto do Antigo Testamento, e você vai vendo lá Malaquias, Zacarias, o finalzinho, que já é o judaísmo do segundo templo, né, depois do primeiro ter sido destruído. Quando você lê Malaquias, você percebe que não houve uma melhora nesse povo. Esse povo continua distante de Deus. Quando a gente chega nas páginas do Novo Testamento, você tem os essênios no deserto buscando uma vida cética e uma vida dedicada, porque eles achavam que eles eram o remanescente de Israel. Você tem os fariseus numa vida completamente apegada à lei, nos mínimos detalhes, imaginando ser isso que os levaria a ser o remanescente de Israel. Então você tem um sentimento, de um lado, eu posso até imaginar genuíno, mas que abre um campo para essa atitude mentirosa, né? Hipócrita, que a gente via nos fariseus, nos mestres da lei, lá no primeiro século. Essa coisa da graça versus o mérito é um negócio forte para uma nação que se lascou, né? O norte se lascou, o sul se lascou, destruíram o templo, construíram de novo, o templo é menor. Eles se agarram agora a essa questão do mérito, nós vamos fazer por merecer. A gente vai lutar agora para chamar a atenção de Deus. Isso está vivo lá no primeiro século, e isso está na cabeça de todo judeu no Antigo Testamento. Vou fazer só um último paralelo aqui, me perdoem, um último paralelo com Jó. Na narrativa de Jó, Deus tira tudo dele e ele cai na desgraça. Quando ele cai na desgraça, ele fica sem entender por que ele está passando por aquela desgraça. Os amigos dele também não entendem, mas os amigos têm a certeza que a culpa daquela desgraça é Jó. Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Você deve ter pecado, você botou o gato dentro do micro-ondas, você falou o nome de Deus em vão, você fez alguma coisa. Porque na cabeça deles, essa teologia retributiva, você faz e Deus te abençoa, você merece, Deus te dá, essa teologia simplista, ela move a fé daqueles caras. Mas não é só deles, ela move a fé de Jó também, porque Jó também não entende. Pô, eu fiz tudo certo, como é que eu estou nessa meleca? E ele vai conversar com Deus, né? Como assim, Deus? Eu fiz tudo certo. Então, apesar dessa mentalidade meritória, ela está presente no texto bíblico, ela está nos Salmos, ela está para todo lado. Quando Deus escolhe Israel, não escolhe por mérito, escolhe por graça.
Quando Deus salva Raabe, ele salva por graça e não por mérito. Quando Deus escolhe Jacó no lugar de Esaú, é por graça, não é por mérito. Então, a graça, ela sempre esteve presente em todos os atos de Deus. Esses caras só não conseguiam enxergar isso. E o pior, como eles eram observadores da lei, assim, nos mínimos detalhes, eles achavam que Deus quase estava em dívida com eles, de tão santos e perfeitos que eles eram. Valorizava a demonstração pública da sua religião, isso era mais importante do que a devoção e a piedade lá na vida interior e na vida privada, né? Na vida íntima. Por isso que Jesus vai chamar os caras de sepulcro caiado, né? Vocês estão pintados de branco por fora, mas por dentro vocês são uma podridão que não tem fim. Queriam acabar com ele. Porque era uma afronta, é uma afronta muito grande, Ricardo. É uma afronta. Jesus é uma afronta para a nossa religião. Como é que você vai salvar o bandido aí na cruz? Como é que você vai fazer um papelão desse? Eu passei a minha vida te servindo e vou para o céu, e esse bandido passou a vida fazendo bobagem, e agora nos 45 do segundo tempo, você vai levar ele para o céu? Ele não merece ir para o céu. Eu mereço, porque a minha vida toda, eu te servi. Essa mentalidade do mérito, ela está enrustida dentro da gente até a última célula. Está lá nas mitocôndrias. Ela está para todo lado. E nós despejamos em Deus isso quando a gente passa por uma dificuldade. É no deserto que as coisas afloram. É no deserto, é quando eu passo pela luta, que a minha fé é provada, que eu vou saber qual é a minha fé. E a gente vai reclamar com Deus. Por que Deus não nos abençoa? Por que Deus nunca matou o novilho gordo para mim? Eu sempre fui um cara bom. Eu sempre fiz tudo bem. E por que as coisas estão dando errado para mim? Porque eu não me conformo em não ser abençoado, porque eu mereço. Isso aí é uma coisa que a gente tem que bater dentro da gente, assim, dia após dia, né? Dia após dia. Eu acho que esse livro vem dar umas batidas na gente. Página 32, ó. Uma das principais maneiras que os escribas e os fariseus encontraram para deixar clara a sua rejeição a Jesus foi manchando o seu caráter com base naqueles com quem ele se associava. Tá vendo, ó? Não dá para levar em conta o que esse cara fala. Esse cara senta com prostituta, senta com pecador, senta com esses publicanos cobradores de impostos. Então eu vou denegrir a imagem de Jesus Cristo. Apesar de todos os sinais de que Jesus era realmente quem ele dizia que era, não adianta, né? É significativo o fato de Jesus não ter se enclausurado entre pessoas religiosas para evitar contato com pecadores ou pessoas de reputação duvidosa. Quando pessoas comuns, excluídos, ou mesmo pecadores notórios vinham ouvi-lo, ele sempre os recebia bem. Cara, isso é incrível, né? Incrível Jesus vir, ele não vai para o templo, ele não vai se aliar aos fariseus, aos saduceus, aos essênios, ele não vai evitar os pecadores, ele não fica dentro do templo fechado, ele vai para o meio do povo, ele vai para a galera. Isso é sensacional. Deus encarnado não ter nenhum problema em se misturar com as pessoas, enquanto a religião tinha todo o problema com isso. Todo o problema.
Era uma religião que não queria encostar no mal, né? Não é doideira isso? Se você encostar, vai pegar em você. Como assim, se eu encostar, vai pegar em mim? Ô, Jorge, mas não era assim no Antigo Testamento? Não era assim no Antigo Testamento? Não podia. A mulher, quando estava menstruada, tinha que ficar do lado de fora. Se encostasse no leproso, não podia. Estava sujo. Sim, Deus não estava dando ao povo um tipo de vida. Deus estava mostrando ao seu povo o quanto o pecado era nocivo. E esse pecado não era só externo, ele era interior. É por isso que quando vem Jesus, ele vem trazer essa verdade que os caras não entendiam, né? Todo esse pecado do qual vocês estão fugindo, ele está dentro de vocês. Então não é questão de encostar ou não encostar, está dentro. E a única forma dele sair é morrendo. Então Jesus não tem problema em encostar nos pecadores. Aliás, foi para isso que ele veio mesmo. Ele veio não só encostar, ele veio arrancar do pecador o pecado e colocar sobre os seus próprios ombros. Aqui tem toda a cultura dos publicanos e cobradores de impostos, que eram odiados, não havia perdão para eles. Eles eram completamente excluídos da sociedade judaica, eles eram vistos como o pior dos piores, e Jesus não estava nem aí. Aliás, está aqui na página 33, né? Jesus não mantinha a distância dos marginalizados, nem evitava ficar perto deles quando estava em público, e esses pecadores se aproximavam para ouvi-lo. Os pecadores não conseguiam se aproximar do sacerdote, ou do fariseu, ou do templo, ou qualquer coisa assim. Mas de Deus eles conseguiam, isso é sensacional. Pelo contrário, Jesus comia com eles, sentava à mesa com pecadores e vice-versa. E na cultura da época, dividir a mesa era um privilégio reservado a amigos, famílias e superiores. Pessoas respeitáveis não se sentavam com pecadores. Jantar na companhia de alguém era considerado um sinal de aceitação e aprovação. O que Jesus fazia era um escândalo. O que Jesus fazia era um escândalo. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Página 34, ele está citando os versículos 31 e 32. Mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esses dois versículos podem nos fazer imaginar que os pecadores, os publicanos, precisavam da salvação de Deus. E os fariseus e os mestres da lei não, porque eles já estavam salvos. Não, não é verdade, eles não estavam salvos. Eles só não encontraram arrependimento. Eles eram tão pecadores quanto os outros. A gente percebe isso no irmão mais velho. Mas como eles não se enxergavam pecadores e não havia ocasião para arrependimento, então, se não há arrependimento, também não havia oportunidade de salvação, né? 3 parábolas e um tema em comum. Jesus usou em sua resposta, as 3 parábolas que Jesus usou em sua resposta foram sabiamente elaboradas para ilustrar a falta de noção que os fariseus tinham da verdadeira justiça e para expor a hipocrisia daqueles homens mais uma vez. Aqui eu paro o nosso bate-papo de hoje. Semana que vem a gente vai no capítulo 2. Achei muito bacana, estou gostando da leitura. É isso aí, gente. Semana que vem nós estamos aqui de novo. É um mergulho na parábola e é um mergulho para dentro da gente também, né? Então que a gente consiga absorver aí bastante do que ele tem para a gente e a gente conseguir diagnosticar dentro da gente o que tem de hipocrisia, de revolta,
de sentimento de injustiça, de que Deus é injusto para conosco. Essa questão do mérito, que é muito forte na nossa cultura católica e evangélica, e que a gente gaste bastante, a gente tem que gastar e falar muito disso, para a gente expurgar essa coisa de dentro da gente, e a gente cada vez mais experimentar a graça do Evangelho de Deus em Cristo. Deus, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Que essa leitura e essa nossa jornada, Senhor, por um texto tão pequeno, nos faça refletir profundamente na nossa realidade, na nossa vida, nas nossas expectativas, nas nossas ações como servos de Deus, na hipocrisia enrustida que exista dentro da gente, e que também, Senhor, possamos refletir nesse sentimento que é tão difundido no mundo, que a gente tem que aproveitar a vida e a gente tem que ser feliz, que essa jornada nos faça refletir profundamente no ser humano que somos, na fé que temos, e isso nos faça crescer, Senhor, amadurecer, e nos faça ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, teu Filho. Nos despede da tua paz e muito obrigado por esse espaço tão abençoado que o Senhor preparou aqui para a gente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Deus abençoe.